Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. Terça-feira, primeira terça-feira depois do novo presidente eleito. Hoje nós vamos conversar com um professor de História, com um analista político e, acima de tudo, um homem muito inteligente. Nós recebemos de volta, outra vez, aqui, para prazer nosso, professor Wagner Cabral. Muito boa noite, professor. Boa noite, Américo. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Professor, essa campanha, que acabou anteontem, o presidente eleito fez, junto com as promessas, fez algumas ameaças de campanha. Você acha que ele vai cumprir ameaças e promessas? Ou deixa pela metade, ou aquilo foi campanha, enfim? Eu te diria da seguinte maneira, Américo, que o presidente eleito foi eleito muito mais em termos de uma negativa, ou seja, em torno de um sentimento do anti-PT, e aí ele vociferou, né, ameaçou bastante, acabar com os vermelhos, metralhar, etc. e tal. Muito mais do que propriamente apresentou um programa de governo para o país, né? Infelizmente, nós tivemos um tipo de eleição que foi plebiscitária, né? Ou seja, em que o ponto central não foi discussão de programas, do destino do país, mas sim o antipetismo ou não, né? Sim. No segundo turno, né, com a passagem do Bolsonaro com o Haddad, você teve, digamos, um crescimento e um certo movimento defendendo a questão da democracia, né, exatamente contra as ameaças, né, fascistas representadas pelo Bolsonaro. Mas, de toda forma, ou seja, o sentimento que prevaleceu, que teve 55% dos votos, foi exatamente a rejeição, né, ao PT, e mais do que isso, em torno dessa rejeição do PT, você foi agregando várias outras camadas, né? Ou seja, então, o PT seria, digamos, representante de toda a esquerda, e aí você tem uma conspiração para venezuelizar o Brasil, né? Também a esquerda que seria responsável pela corrupção dos costumes, e ameaças à família brasileira. Impressionante, por exemplo, que hoje eu ainda recebi fake news falando de ameaças, de quererem transformar... Esse discurso antecedeu o golpe de João Goulart, né? A questão da corrupção, né? Então, corrupção, venezuelização, a questão dos costumes, a questão da segurança, né? E a defesa, né, de um endurecimento ainda maior, né, das leis penais do país, do fim do Estatuto do Desarmamento, né, de forma que todo esse conjunto de pautas foram agregadas aqui, né, ao antipetismo, né, e ela foi vitoriosa, isso é inegável. E é preciso, digamos assim, ter o bom senso, essa altura do campeonato, de entender, né, primeiro, que constelação foi essa vitoriosa, ou seja, que foi muito mais negativo do que propositivo, né? E aí com uma série de ameaças, que de fato, né, são ameaças à democracia, né, na medida em que, por exemplo, uma eventual gestão Bolsonaro, né, sinaliza ou autoriza simbolicamente uma série de medidas, no tocante, por exemplo, a questão da violência policial, formação de milícias, né, ataques a universidades, né? Foi preciso não somente que, né, os ministros do STF se pronunciassem, interferissem diretamente. Por quê? Porque se esse movimento aqui, digamos, na cúpula da República, na presidência da República, está autorizando isso, você começa a ter, aqui na base da sociedade, muita gente se sentindo autorizado a cometer isso. Então, declarações, né, machistas, homofóbicas, pipocaram na internet, né, depois nesses últimos 2 dias, né, antes disso. Da mesma forma, você começa a ter, digamos, toda uma série de... uma deputada do PSL criou um site para denunciar professores. Sim, uma deputada do PSL eleita em Santa Catarina. Por quê? Denuncie professores que são doutrinadores, ou seja, você não tem mais liberdade de cátedra, liberdade de pensamento no ambiente acadêmico e no ambiente escolar. Tudo tem que ser... E a universidade é onde deve ferver a coisa, né? Exatamente. Onde a ideia deve ferver.
Então, esse tipo de investida, né, seja contra, né, os intelectuais, contra, né, as universidades, contra o pensamento crítico, né, contra, né, esse espaço de divergência na sociedade, eu acho que isso vai continuar, né, acontecendo e vai ser alimentado pelo discurso do professor, Bolsonaro. Isso não seria apenas o prolongamento do que começou Dilma Aécio? Sim e não, né? Sim, por quê? Não, por quê? A polarização PT-PSDB veio se, digamos, acumulando, né, ao longo dessa trajetória, né? Ou seja, Dilma Serra 2010, antes disso Lula, com Fernando Henrique, com Serra, de agora Aécio. Só que o PSDB foi um partido que perdeu muito, né, no país inteiro. Perdeu bancada parlamentar, perdeu em número de governadores, passou e ganhou com Dória, mas muito apertado, mas ao custo, inclusive, de uma crise interna do partido, sim. Dória brigando com Alckmin, etc. e tal, né, muito, muito grande. Ou seja, o partido sai vitorioso e rachado. Ele sai vitorioso, ele sai derrotado parcialmente, só que em São Paulo que ele foi vitorioso, foi derrotado, né, em Minas. Isso, mas em São Paulo ele é rachadíssimo. E rachadíssimo no caso de São Paulo. Então, sem, digamos assim, no curto prazo, sem capacidade, digamos, de protagonismo nacional, né, porque não tem grandes nomes e tudo mais. Então, ou seja, essa polarização se mantém, mas agora transformada, digamos, em ciclo negativo, porque antes o PSDB era uma escolha, digamos, positiva, porque eles incorporavam um determinado projeto para o país, que as pessoas já tinham noção da experiência do governo de Fernando Henrique Cardoso, etc. e tal, né, das administrações do PSDB. No caso do Bolsonaro, é rigorosamente uma incógnita. Você trocou a polarização com o PSDB por uma outra, né, que não se sabe o rumo. Que não se sabe ainda bem o rumo. Só que nós vamos ter aqui, no caso do Brasil, um tipo de experiência bem singular, que é um encontro que é inusitado entre uma extrema-direita com o neoliberalismo, né, que é exatamente através da indicação do Paulo Guedes e de todas as indicações. Mas até que ponto teremos efetivamente? Por exemplo, hoje de manhã... Deixa eu fazer uma pergunta, professor, interromper uma pergunta. Você acha que o presidente tem convicções ideológicas? Eu acho que ele, pelas declarações ao longo da vida, né, ele é um militar, né, que tem traços nacionalistas de nacional-desenvolvimentistas do padrão militar, né? E, portanto, essa adesão dele ao neoliberalismo é rigorosamente oportunista, né? Mas só para te dar uma indicação, hoje de manhã o presidente da China, né, já fez um pronunciamento, não somente, né, agradecendo, parabenizando a vitória de Bolsonaro, mas dizendo que espera as privatizações brasileiras. Ou seja, a loucura da nossa coisa. Um militar nacionalista travestido de neoliberal que quer implementar um programa de privatização no Brasil para serem comprados pela China comunista. Isso é o samba do crioulo doido. Ou seja, é o samba da globalização. Da administração doida. Da administração doida e da globalização maluca. Ou seja, só que isso, me parece, tem resistência nos próprios meios militares. Porque a gente tende a pensar, como houve muitos militares envolvendo, etc. e tal, na administração da campanha do Bolsonaro e tudo mais, ou seja, muitos militares, inclusive eleitos, governadores, senadores e deputados, a gente tende a acreditar que as Forças Armadas são uma espécie de grupo homogêneo e monolítico que está todo, né, apoiando o Bolsonaro. Eu vejo que, pela tradição das Forças Armadas, eu vejo que as Forças Armadas terão muitas reticências, por exemplo, a abrir, né, essa privatização desenfreada de grandes empresas nacionais, ainda mais com todas as características de venda, por exemplo, para a China ou outras grandes empresas, de forma que você vai ter um cruzamento, digamos assim, uma espécie de encontro entre extrema-direita e neoliberalismo, cuja química é meio difícil de resolver. Muito difícil de resolver. No caso, por exemplo, do Chile, né, em que Pinochet também, né, chamou os famosos Chicago Boys para implementar
o neoliberalismo na economia chilena, você teve uma série de setores estratégicos que os militares preservaram. Ou seja, você implementa em algumas áreas... Pinochet era bem diferente de Bolsonaro. Mas Pinochet chegou ao poder num golpe de Estado, sim, que matou milhares de pessoas e que vai trazer, digamos assim, um programa, né, já montado, né, do Chicago Boys, do neoliberal, para implementar no Chile. Aqui nós não temos essa coisa com o Nós não Bolsonaro. temos nenhuma perspectiva. É uma curiosidade enorme que eu tenho, porque ele não me fez uma promessa, ele não apresentou um projeto, ele apenas negou algumas coisas e eu não sei, eu estou parado da frente, eu acho que o país também está parado assim, esperando o que vai acontecer agora. Ou seja, o que está anunciado? Eu acho que a reforma da Previdência, que vão tentar implementar, já está anunciado uma das primeiras declarações, tanto dele quanto do Paulo Guedes. A discussão já de imediato, né, em torno da questão da base parlamentar dele, né, porque... Ele vai ter que encostar, né? Porque ele não tem como administrar com aquele partideco dele. No sistema brasileiro, você precisa negociar com o Congresso Nacional, né? E quem vai, digamos assim, ser o fiel da balança, me parece hoje, é o Rodrigo Maia, né? Que é o atual presidente da Câmara, que é candidatíssimo à reeleição e que, digamos, transitou bem com todos. Transitou bem com Dilma, com Temer, né? E já está exatamente tentando negociar com Bolsonaro. E não é acaso, por exemplo, que um dos articuladores políticos do Bolsonaro, que provavelmente o chefe da Casa Civil, aquele deputado Lorenzotti, que é do DEM, do Rio Grande do Sul, ou seja, ele foi chamado exatamente para poder, né, digamos, fazer esse meio campo do ponto de vista, né, de uma base parlamentar mínima, que deve avançar, me parece, alguns pontos que eles devem entrar. Vão entrar nessa discussão sobre reforma da Previdência, nas discussões relativas à revisão de Estatuto de Desarmamento, mudanças na lei penal, né, com essa coisa. Já existe, digamos, um arcabouço institucional hoje muito claro, no sentido da própria Lei de Segurança Nacional que foi implementada, a Lei Antiterrorismo que foi editada ainda pelo governo da Dilma, né, a aprovação agora pelo governo Temer do Sistema Nacional de Segurança Pública, ou seja, existe já um certo arcabouço institucional do ponto de vista da questão da segurança pública, que cria as condições para que ele, por exemplo, possa aumentar, inclusive, a militarização e a presença das Forças Armadas nesse combate, o que é um caminho muito temeroso, temerário. Que não está dando certo no Rio de Janeiro. Que não está dando certo no Rio de Janeiro, que levou o México a uma guerra aberta, escancarada, em que as Forças Armadas se corromperam em larga escala, né, e que tem resultados terríveis no caso da experiência mexicana. Né, que eles começaram a colocar as Forças Armadas nesse combate desde 2006, com Carlos Sanz Pena, se eu não estou enganado, foi no mandato dele, e que não resolveu a guerra de drogas. Veja bem, Temer vem tirando os direitos trabalhistas duramente conseguidos ao longo dos anos. Eu acredito que ele não tem nenhum interesse, ou pelo menos não mostrou ainda nenhum interesse, em defender esses direitos e parece mais ameaçá-los. O senhor concorda comigo? Os direitos dos trabalhadores estão ameaçados? Existe o caso concreto da reforma da Previdência, né, que vai ser recolocado em pauta, que aí vai afetar diretamente inúmeras categorias e tudo mais. Mas a reforma trabalhista já implementada por Temer não é ainda, digamos assim, o fim, né, do que ainda pode, digamos, haver de, aspas, inovação institucional de ataque a direitos trabalhistas nesse país. Você pode, né, aumentar em maior número, por exemplo, questões como investir sobre a questão da estabilidade do serviço público, por exemplo, né, avançar no tocante a se falar, por exemplo, em privatizações de universidades, de outros setores, ampliar a terceirização de uma série de atividades, por exemplo, exercidas pelo Estado, de maneira que há ainda, né, digamos assim, um campo, né, para essa questão do desmonte de direitos que vai ser um dos pontos, me parece, do enfrentamento dos próximos períodos. Você acha que a sociedade organizada, alguns setores,
vão assistir isso de braço cruzado ou terá alguma reação? Eu acho que o país, né, já saiu razoavelmente dividido. É ilusório, por exemplo, quando o Serra perdeu para Dilma, ele perdeu exatamente com essa mesma proporção, 55-45. A disputa mais acirrada foi Dilma e Aécio, né? Que foi uma coisa muito mais próxima. Ou seja, a oposição, né? Ou seja, os que não votaram em Bolsonaro, também, se você incluir mais 30 milhões que não compareceram, mas 11 milhões de votos brancos e nulos, ou seja, Bolsonaro teve 40% dos votos do país, do eleitorado, né? Ele não é a imensa maioria, mas é a maioria legítima que compareceu às urnas e, portanto, tem toda a legitimidade no seu mandato. Mas, primeiro, ele não vai eliminar a oposição, né? E existe, me parece... Embora tenha sido declarado... Tenha declarado isso abertamente, tenha declarado que, através do filho, né, que quer mudar, por exemplo, o judiciário. Ora, ou fechar. Ou fechar. O que é, por exemplo, a proposta de você criar mais... 11 ministros. Não, 10, para manter o ímpar, né? O ímpar. São 11 mais 10, ficaram 20. E ele ficaria tranquilamente... E ele indica que 10 novos ministros do STF a seu bel prazer, né? Isso não é golpe, né? É um dos golpes pensados. A gente volta já, é um minuto só.